Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como partir do zero, né, e trabalhar em cima de soluções para os problemas que a gente está resolvendo lá no site do thehuxley.com, tá? Então eu escolhi aqui um dos problemas que a gente teve no primeiro questionário, tá? Que foi o problema da tabuada, tá? Estou mostrando aqui. Então você vai lá no The Huxley e acessa em problemas, né, informa o nome do problema e já vai aparecer aqui a descrição dele, né, e você já pode até submeter a solução, tá? Então vamos olhar aqui qual é a descrição. Então você clica aqui, né, na descrição e vai aparecer, ele informa para você o que é que o programa deve fazer na descrição. A descrição é essa daqui, tá? Então faça um programa que leia um número inteiro e imprima a tabuada de multiplicação deste número. Suponha que o número lido de entrada é maior que zero. Então, ou seja, ele não está querendo que você faça qualquer tipo de verificação, né, se é negativo ou coisas desse tipo. Então, assuma que ele deve ser maior, que ele vai ser maior do que zero. Então, o seu programa vai lidar apenas com usuários bonzinhos, né? Então, ele dá o formato de entrada, que é um número inteiro, e o formato de saída, que é a tabuada de multiplicação correspondente ao número digitado. Tá? Verifique o exemplo de saída para a especificação do formato. Bom, aí o interessante é que ele dá, né, um exemplo de entrada e um exemplo de saída. Você pode ver, quando você clica aqui, né, ele vai, né, permitir que você baixe um arquivo, tá? Que no caso ele chama de tabuada.in. Eu já tenho baixado aqui, mas eu vou baixar novamente só para vocês verem. Então eu salvo, né, eu escolhi colocar na pasta The Huxley da unidade C do meu computador, mas vocês podem salvar onde vocês quiserem, tá? Eu vou salvar aqui, substituir o que já existe, tá? E aqui eu tenho um exemplo de saída. Vou salvar novamente, só para vocês confirmarem, né, que não estou com o arquivo pronto, né? Já é o arquivo que eu baixei do site. Então tem dois arquivos que são exemplos de entrada, que é o in, e o de saída, que é o out. Pronto. Tá, como é que eu abro esses arquivos? Então você vem aqui, onde você salvou, tá? Eu já tenho associado o arquivo .in ao editor, que é o Sublime, tá? Então, se eu clicar no arquivo duas vezes, ele vai abrir no editor, tá? Sem problema, certo? Então tá aqui, ó, já abriu, tabuada.in. Se eu clicar nesse outro, ele não vai saber porque não está associado ainda, tá? Então, aí ele vai perguntar qual é o programa, você seleciona, certo? E você vai procurar o programa. Onde é que está esse programa? Está justamente aonde vocês colocaram o que baixaram aquele arquivo zip e descompactaram. No meu caso, está no ICC, tá? Portable Apps, Sublime Text Build, né? Tem aqui, ó, Sublime sublinhado text.exe. Aí eu vou mandar abrir e ele já aparece aqui, ó, selecionado. Se você desmarcar isso aqui, toda vez que você for abrir, você vai ter que selecionar novamente o editor, tá? Ao marcar, ele vai associar permanentemente, né, até o momento que você queira desfazer isso. Então, quando eu clicar aqui, né, ele já vai mudar inclusive o ícone aqui, de forma que quando eu clicar, né, ele já vai abrir o arquivo. Então eu vou fechar aqui, certo? Clico em tabuada, ele abre aqui. Tabuada.in, ele abre aqui, tá? Tem uma outra alternativa, que é você deixar o editor aberto aqui e puxar o arquivo para dentro do editor. Ele já vai abrir o arquivo. Então você não precisaria ter associado o tipo da extensão, né, .in, .out, ao editor que você deseja. Você pode fazer isso com qualquer editor, certo? Bom, mas vamos começar, né, a resolver o problema. Então, o primeiro passo é você criar um programa, um arquivo .py. Então eu vou em New File, né, aí abrir um arquivo aqui que está sem título, né, por enquanto, mas eu já vou dar um título a ele, né, ou seja, um nome. Vou salvar como Save As e vou escolher o lugar. No caso, eu vou salvar na mesma pasta que tem o arquivo de entrada e saída, que é o C, na unidade C, tá? C, dois pontos, barra, The Huxley, tá? Como eu falei, pode ser em qualquer lugar. Tabuada.py de Python.
Pronto, mas meu arquivo aqui está totalmente em branco. Tá? O que é que o problema diz? Que eu devo ler como entrada um número inteiro, certo? Então vamos lá, eu tenho que ler número inteiro. E depois, o que é que eu tenho como produzir como saída? A tabuada, né? Então, eu vou copiar aqui para o arquivo só para ficar mais fácil. Beleza, então o que eu tenho que produzir como saída é isso daqui. Como é que eu faço para ler o inteiro em Python? Então, eu posso, como vocês viram nas aulas, né? A gente pode, vou até comentar, né? Ler inteiro. O que é que eu leio, como é que eu leio inteiro? Eu vou definir uma variável aqui n, certo? Ou número. Vou botar n para ficar mais curto. Se eu usar a função raw input, o que essa raw input faz? Ela aguarda que o usuário digite alguma coisa e aperte enter. Todos os caracteres que ele digitar vão ser gravados em uma string. Só que em uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres. Mas o que eu preciso não é uma string, eu preciso de um número inteiro. Então para isso eu posso pegar a função int, que transforma uma cadeia de caracteres que contém dígitos, né? Se tiver algum caractere que não é um dígito, vai dar um erro, tá? E transforma isso num número inteiro. Pronto, então eu já tenho a primeira parte do programa feita, que é ler o inteiro. Agora, como é que eu faço para mostrar a tabuada? Então vamos analisar aqui a tabuada. O que é que ela aparece? 5, né, vezes... Eu vou aumentar aqui um pouco para ficar melhor de vocês perceberem. Pronto. Então, eu tenho aqui 5 vezes 1 igual a 5. Esse 5 aqui, primeiro, né, ele é justamente o valor que é lido. Né, porque vocês lembram, pelo arquivo de entrada, o valor digitado pelo usuário foi 5. E como a saída foi 5 vezes 1, 5 vezes 2, igual a 5, igual a 10. Né, que é o resultado da tabuada. Então vejamos. Se eu quero produzir isso, como é que eu vou mostrar como resultado como é que vai ser a saída? A saída é usando o comando de impressão, né? Print alguma coisa. O que é alguma coisa? Nesse caso, é 5 vezes 1 igual a 5. Como é que eu imprimo o 5, que corresponde ao valor, né, da variável que foi digitada, do valor digitado pelo usuário? Então seria o n, né? Tá? N vai ser impresso, seguido de o quê? De uma string, né? Que seria o vezes deixa eu botar aqui o teclado para português. Vezes é o x, né? Seguido de um número, tá? X vezes 1. Isso aqui, depois, eu vou melhorar um pouquinho, tá? X vezes 1 igual a... Qual vai ser o resultado? Vai ser 5, ou seja, vai botar o resultado? Não, porque o n vai variar. Então esse n pode ser 3, pode ser 2, pode ser 10, tá? Então você tem que computar o resultado. Você sabe que multiplicar vai dar o resultado, então você faz n vezes 1, e isso vai produzir o quê? O valor que foi digitado multiplicado por 1, tá? Pronto. Então, se eu fizer esse programa, se eu fizer isso daqui, e botar para rodar para vocês, eu vou comentar aqui, ó. Editar, comentar, ó, Ctrl barra, ele comenta esse código. Então o que é que está valendo no meu programa? Só essas duas linhas, certo? Então vou salvar e vou executar. Como é que eu executo? Eu vou lá no WinPython, comando prompt, vou na pasta onde está, né? No caso, vou na raiz, entro na pasta The Huxley, dou um dir para ver quais são os arquivos que estão dentro dela, ou seja, listo os arquivos do diretório, e vocês veem que tem tabuada.py. Então eu vou rodar o Python dizendo que é para ele executar o meu programa que eu fiz agora, tabuada.py, certo? Aí ele fica
cursor está piscando, eu já estou executando o programa. O que é que o cursor está esperando? Ele está esperando que você forneça a entrada para que ele converta essa entrada em inteiro, né, e guarde numa variável n. Então, vou botar aqui 5, que é justamente o que se espera no programa. Né? O exemplo de entrada que foi dado. Aí qual foi o resultado? 5 vezes 1 igual a 5. Está completo? Não, porque eu preciso de toda a tabuada, certo? Então, como a gente não aprendeu ainda a fazer laços, né, que seria mais interessante, né, resolver esse problema com laços, então, de alguma forma, eu vou ter que fazer isso daqui, que ele possa imprimir todos os valores aqui, né, da tabuada. Então, basicamente, eu tenho que repetir isso daqui, né? Certo? Então, eu vou repetir. De 1 até 9. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou ter que alterar, porque vai ter que sair, ó, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Tá? Beleza, então eu vou salvar e vamos rodar novamente o programa para vocês verem o que é que vai dar. Python. Uma dicasinha, né? Se você botar seta para cima, ele bota o último comando que foi digitado no prompt. Então 5, olha o que ele mostra. 5 vezes 1 igual a 5, 5 vezes 2 igual a 5, tem uma coisa errada, né? Exatamente. Por quê? Eu deveria ter mexido também aqui, né? Ó. A segunda linha do resultado deve ser multiplicação do n vezes 2, a terceira vezes 3. Então tem que fazer tudo isso. Depois a gente vê uma solução que use laço, né, que fica mais elegante do que essa daí, tá? Então, vezes 8, vezes 9, certo? Pronto, salvei. Vamos lá novamente executar. 5, pronto. Então agora já deu o resultado esperado, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos enviar para a solução do site, tá? Vamos lá. Aí vocês vão entrar na tabuada, fazer toda aquela consulta e vem aqui, ó, enviar a solução. Pronto, vou clicar e o que é que ele vai exigir? Que você selecione o arquivo Python para que ele teste. Ele não vai testar só com essa entrada e essa saída, ele vai testar com vários valores para confirmar que o seu programa funciona com muitas opções, não é só com aquela. Então não se iludam achando que passou nessa solução vai dar certo, não. Ele tem que passar com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, com 20. Ele vai testar todas essas opções, tá? Eu já sei que vai dar errado, mas vamos ver, né? Só para vocês perceberem o que pode acontecer. Então, ele diz aqui, ó, onde estou errando, porque não funcionou, tá? Então eu vou clicar para a gente ver qual foi o problema que aconteceu. Ó. Aí ele mostra à esquerda a resposta esperada e à direita a resposta obtida. Vejam que tem um sublinhadozinho aqui, ó, vermelho, mostrando o que é que tem de diferente. Então ele esperava que tivesse um X maiúsculo e apareceu um X minúsculo. Tá? Eu fiz isso de propósito, né? Só para vocês perceberem que ele não é nosso amigo no sentido de deixar passar qualquer erro, não, tá? Então, qualquer caractere a mais, a menos que deveria ter sido colocado e você se esqueceu ou não teve cuidado, ele vai reclamar, ele vai considerar como sendo errado, ok? Então a gente vem, volta para o editor, tá? E vai corrigir o programa. Vamos lá. O que a gente tem que mudar? Tem que mudar aqui nesse ponto. X, tá? X e vai fazendo todas essas mudanças, tá? X, X maiúsculo, né? Pronto, agora eu salvo, tá? E vou fazer novamente a submissão. Venho aqui, enviar a solução, envio. Pronto. Parabéns, você acertou o problema da tabuada. Tá aqui, ok? Bom, pessoal, existem outras formas de resolver esse problema, tá? Eu vou
até aproveitar aqui esse momento para vocês perceberem. Então, uma outra maneira seria usar um laço, né? Certo? Então, o que é que muda aqui? Tá? Então, essa é uma solução, mas tem outras soluções. Percebam que tem uma variável, eu tenho um contador que vai subindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, um valor que vai aumentando. As outras coisas também, ó, eu tenho aqui, né, o 1 que também vai aumentando, vai acompanhando inclusive esse daqui. Então isso já dá um indicativo de que seria interessante eu ter um laço, tá, e um contador que guarda esse valor, e eu poderia usar esse contador justamente no momento de imprimir. Então vamos lá, eu teria que ter, né, uma outra variável, vamos supor i minúsculo, e esse i, né, começa com 0. Tá? E eu vou usar o laço do Python, né, que é o while, tá? While i menor do que 10, ele vai fazer alguma coisa, certo? O que é essa coisa? Tá? Ele vai incrementar, né? Eu vou fazer diferente, eu vou começar com i igual a 1, que já é o valor que a gente quer inicialmente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é imprimir, né? Imprimir n, depois o x, depois o i, seguido de igual, seguido do resultado que dá a multiplicação de n por i. Ok? Então o que é que vai dar aqui? N, inicialmente, n vai ser sempre o valor que o usuário digitou. Nesse caso, n vai ser 5, né? Porque a gente está testando com 5. O i, ele vai começar com 1. E a ideia é que ele seja incrementado para 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, e depois eu mostro aqui o resultado da multiplicação de n por i. Ou seja, 5 vezes 1, 5 vezes 2. Mas preciso que o i seja incrementado, né? Então, ó, i recebe i mais 1. Ou seja, a cada iteração eu imprimo o valor de i, tá? Eu imprimo a tabuada para o iésimo valor da tabuada e vou fazendo esse incremento de i para que ele vá para os passos seguintes, certo? Então, quando o i for 9, ele vai imprimir a linha, né? A linha que contém o print, depois vai incrementar para 10 e quando chegar aqui em cima, ele não vai satisfazer mais a condição e ele vai parar, ok? Então eu vou agora tirar esse trecho aqui embaixo, porque esse trecho não preciso mais, já que essas 4 linhas já resolvem o meu problema, tá? Opa. Comentar. Comentei, beleza. Então salvo e agora eu vou executar. Tabuada PY 5. Ó, o resultado foi exatamente o mesmo, certo? Então, se você chegar lá no Huxley e submeter a solução, certo? Vamos submeter novamente a solução. Vocês vão ver que ele não vai reclamar nada. Né? Aqui, ó, parabéns, você acertou a tabuada. Porque simplesmente o resultado é o mesmo. E é justamente isso que vocês têm que perceber. O laço ele serve para vocês executarem tarefas repetitivas. Tá? E de alguma forma tem que ter um ponto de parada. Eu estou usando um ponto de parada através de um contador que quando chega num certo ponto ele não satisfaz uma condição e o laço se encerra por esse motivo. Tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, né, pode me procurar, contactar por e-mail, certo? Então esse foi o nosso primeiro problema. A gente vai, né, ver outros aí durante o curso. Eu vou tentar resolvendo os exercícios e mostrando para vocês e passando algumas dicas, tá?